Olá, pessoal! Sou a professora Miriam, professora de português, redação e literatura, e hoje eu trago para vocês uma dica de literatura para o Enem. Nós vamos falar sobre a Carta do Achamento. A Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro registro da nossa literatura. Nessa época, pessoal, nós não tínhamos uma literatura nos formatos com os quais nós estamos acostumados agora. Era uma literatura que tinha dois objetivos. O primeiro era este, né? Uma literatura de informação, onde Caminha, que era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, manda para o rei Dom Manuel notícias do achamento da nossa terra. Então, num primeiro momento, na introdução, ele fala que era uma coisa comum, uma característica de que todos os capitães escrevessem a Vossa Alteza contando sobre o descobrimento das terras. E ele, então, faz a mesma coisa. Nós temos uns dados de que essa carta foi escrita entre 26 de abril e 2 de maio, sendo que eles aportaram aqui em 22 de abril de 1500. E é uma carta que, embora seja um texto de informação, traz em alguns momentos um pouco de lirismo, um certo apreço, além, obviamente, da cobiça pela nossa terra, como nós vamos ver adiante. Então, aqui, a primeira impressão que ele relata acerca dos índios. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então, não havia uma comunicação nessa época que não fosse por meio de mímica. Há um outro fragmento da carta em que eu não trouxe para vocês, em que um dos tripulantes pergunta aos índios onde se poderia encontrar o material dos colares que eles usavam, muito ouro e muita pedra, e os índios entenderam esse gesto e apontam para a terra e para a água. Nessa parte aqui que nós vamos ler agora, dá para se perceber um pouco do lirismo, o carinho, o afeto que eles sentiam. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Sabemos que os índios andavam nus, isso para eles era natural, então essa questão de mostrar as suas vergonhas, como mostra o rosto com inocência, é porque a genitália ficava exposta e os índios não tinham a menor vergonha em relação a isso. Eles sim, né, os homens brancos, os portugueses que já usavam roupas, é que tinham esse costume de se vestir. Isso também faz com que surja, um pouco mais adiante, ainda dentro dessa literatura, a literatura de evangelização, de catequese ou de moralização, quando, na verdade, os padres jesuítas promovem um processo de desaculturação. Eles começam a vestir os índios como homens brancos, começam a ensinar uma língua diferente daquelas que os índios falavam e os costumes do homem branco. Então, nesse período, dois tipos de literatura. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho. Ou seja, o clima era muito semelhante ao nosso, né? Eles chegaram em abril e nós sabemos que Bahia é calor o ano todo, então eles acharam uma relação entre o clima. Nessa parte aqui, então, é que nós vamos encontrar a cobiça pelos nossos minerais, pela nossa fauna, pela nossa flora. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Agora a parte que eu considero a mais apaixonante da Carta de Caminha. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, os índios, né? E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então,
existe a parte da cobiça material, da cobiça financeira, da exploração dos nossos recursos, mas também existe a questão de tornar o índio civilizado. Nós sabemos que isso é um processo de desaculturação, mas para eles era algo que deveria ser feito e eles fizeram. Bom, de que forma a carta de Pero Vaz de Caminha pode ser cobrada no Enem? É para isso que eu estou aqui. Ela pode vir relacionada com uma pintura, uma gravura. Nós temos um quadro de Cândido Portinari, O Descobrimento do Brasil, de 1956, que trata da Carta do Achamento. Essa tela que vocês estão vendo. Então, nós temos índios com cara de espanto, como aqui no finalzinho, outros armados, outros assustados. Então, esta é a visão, na forma de pintura, da chegada do homem branco à Terra Brasília. Já foi questão, mas sempre pode ser aproveitada de uma outra forma. Outros escritores também escreveram, parafraseando, até ironizando a Carta de Caminha. Murilo Mendes, que é um escritor com um alcabouço, né, de questões políticas muito fortes. Temos também Cassiano Ricardo, e eu trouxe para vocês um fragmento do Drummond que fala o seguinte: A Descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a 8ª da Páscoa, porque eles falam na carta, ele fala na carta em Páscoa, em Pascuela, enfim. Aí vai indo, né? E ele chega na parte em que os índios mostraram uma galinha para os portugueses. Não havia galinha em Portugal. E aí vai indo, né? E nós vamos chegar à parte onde existe realmente o humor ferrenho. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então, Oswald de Andrade é um autor contemporâneo. O que ele faz? Ele diz que o homem branco não tinha vergonha alguma de olhar para aquelas 3 ou 4 moças, bem moças e gentis, que andavam com as suas vergonhas bem altas. Então, é uma forma de intertextualizar a Carta de Pero Vaz de Camões e, obviamente, com toda a crítica, com toda a maldade, com toda a malícia que esses escritores contemporâneos trazem. Então, pessoal, fica a dica. A Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento da nossa literatura, sempre, de alguma forma, é cobrado no Enem. Se vocês gostaram, curtam, por favor, compartilhem com os amigos e até a próxima. Muito obrigada.